Shalom. Muitas pessoas têm dificuldade em olhar para a lei e não vislumbrar, ter dificuldade de identificar a graça de Deus. Na verdade, quando nós olhamos para a maneira como Deus agiu desde o início, desde o momento em que o pecado entrou no coração humano, nós concluímos que tudo foi pela graça. Tudo foi pela graça. Quando nós olhamos, por exemplo, a história de Abraão, nós vemos que era a graça de Deus ali. Quem era Abraão? Abraão era um idólatra de uma família idólatra que vivia num povo idólatra e ali a adoração de outros deuses era o comum, era a norma, era a prática. No entanto, a Bíblia nos diz que Deus foi lá e chamou Abraão e disse: Abraão, sai desse contexto, sai dessa região, sai dessa influência familiar idólatra, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus faz uma promessa a Abraão e diz para ele: olha, eu vou multiplicar a tua descendência. Abraão não tinha filhos. Abraão tinha no máximo o sobrinho, que vai depois com ele, Ló. Então, a esposa de Abraão, Sara, ela era estéril. Então, Abraão não tinha perspectiva de ter um filho biológico. Então, o que acontece é que Abraão sai daquele contexto familiar, daquela região, e vai andar com Deus. Aí é que Deus vai se revelar a Abraão, é aí que Abraão vai conhecer Deus. Então, nesse sentido, nós entendemos que tudo é pela graça. É pela graça que lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15, depois do pecado entrar no coração humano e o salário do pecado é a morte, Deus não destruiu Adão e Eva. Pelo contrário, Deus traz uma promessa de resgate, de restauração. Ele diz: da semente da mulher. E quem era a mulher? Ali representada por Eva, a mãe das nações. Então ele está dizendo: da semente da mulher virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Então, nesse sentido aqui, nós podemos dizer que a graça de Deus está lá atrás, a graça de Deus está na vida de Abraão, e quando Moisés está no alto do Sinai recebendo a lei, isso é manifestação da graça de Deus. Se a gente olhar, por exemplo, na carta de Tiago, no capítulo 2, o verso 23 diz assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Uau! Então, o que é que se cumpriu das escrituras? Lá atrás, o que Abraão creu. Não foi pelas obras dele, não é porque ele era certinho, não. A Bíblia registra muitos erros de Abraão. O que trouxe a bênção de Deus na vida dele não foi que ele era bonzinho, foi a graça de Deus. Deus não exigiu obras de Abraão. A mudança de vida de Abraão veio porque ele andou com Deus. Mas Deus não exigiu que ele mudasse de vida para andar com Deus. Há muitas pessoas que pensam: primeiro eu vou mudar, depois que eu mudar eu vou buscar Jesus. Não, comece a andar com Jesus. A sua vida muda depois. Com certeza ela vai mudar. Então, quando Deus dá os 10 mandamentos, Deus está mostrando, sim, há um padrão alto, um padrão muito elevado. Ninguém consegue viver, cumprir toda a lei. É alto demais para nós. E é exatamente quando nós olhamos para a lei e sabemos que é um padrão alto demais que nós concluímos que nós precisamos da graça de Deus. A graça lá no início, a graça na vida de Abraão, a graça sobre nós quando olhamos para a lei e dizemos: não posso, não consigo, eu preciso que Deus me ajude. Isso é graça. Então lembre-se, Deus é um Deus gracioso. É o Deus da graça que nos capacita a viver o padrão que Ele tem. É Ele quem faz em nós. Por isso, abre o coração.
Permita que Ele ministre a sua vida. Permita que Ele conduza os seus passos, para que você viva um nível de vida que sozinho não vai conseguir, mas a graça de Deus vai te capacitar.